Oi, oi. Boa noite para quem estiver vendo isso na sexta-feira à noite, junto com a gente, dando seus comentários aqui embaixo no chat ao vivo. Isso é uma coisa legal, gente. No YouTube dá para conversar ao vivo com quem estiver assistindo também, então fica a dica. Mas seja bem-vindo, mais uma Evangelho Terapia, mais uma sexta-feira aqui para dar continuidade ao tema que usamos essa semana. Bom dia ou boa tarde para quem estiver vendo isso em outro horário, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Gente, muita paz, boa noite, bom dia ou boa tarde, se você estiver vendo isso depois, que também para a gente está valendo, né, Anderson? Aí, o que importa é se instruir, não importa quando. Isso. Se sexta-feira à noite, ao vivo, não está dando, então pode ver depois. Não esquece de dar o seu like, tá bom? Ou dislike, se caso você não gostou. Mas explique para a gente o que não gostou, para que a gente possa melhorar, tá bom? E não esquece de compartilhar também para outras pessoas assistirem. Às vezes a gente está ouvindo, vendo aquele assunto e lembra de alguém, então ó, já fica a dica para enviar o link para a pessoa. Mas não faz isso para cutucar, não. Faz para instruir, tá? Sim, Cutucar não sim. é bom. De repente a pessoa não está em um bom momento, aí você, Pois de repente, se ouvir isso aqui, poxa, tem uma história ali que eu acho que tem tudo a ver, que vai ajudar a tal pessoa. Então, compartilha nesse intuito, né? No intuito isso de ajudar. para ajudar a despertar, né? Que é o É isso tema que a aí. gente está usando essa semana. Então, qual será a parábola que a gente separou e que trata justamente de despertamento e evolução? Que sim, tem tudo a ver com isso. É uma parábola curtinha, dividida em duas partes, bem curtinhas também, duas situações, e tem tudo a ver com esse tema. Vamos lá para a parábola? Lembra que a gente colocou na semana que nós falamos de parábolas, né? A gente colocou que nem toda parábola é uma história grande. Às vezes, Sim, né, sim. são duas situações É. que ele chamou de parábola, né? Aliás, algumas parábolas exigem até uma evangelioterapia só para elas, né? De tanto que a gente tira Tem. ensinamento dali. Essa não dá tempo nem de fazer a pipoca, gente. Começou a fazer, a parábola acabou, né? Provavelmente por conta disso, o programa de hoje vai ser mais curtinho também. Sim. Vamos lá. Vamos. Então, aí a gente já vê um baú com luz. Até uma imagem que foge um pouquinho do que a gente busca, do que a gente acha quando busca pelo nome da parábola de hoje, mas justamente para causar esse efeito de achar a luz, que é o despertar, né? Mas vamos lá, a parábola de hoje se chama Parábola do Tesouro Escondido e da Pérola. E ela diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontra e torna a esconder. E na sua alegria, vai e vende tudo quanto possui e compra aquele campo. Novamente, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola muito preciosa, partiu e vendeu tudo quanto possuía e a comprou. Está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 46. Então, daí a gente já entende que é bem curtinho. Olha a questão dos dois momentos que mencionamos ainda há pouco. Uma é o tesouro escondido e a outra é a pérola. Qual será que é qual? Uma é despertamento e a outra é evolução. Conseguem ter ideia? O
tesouro e a pérola. Embora cada uma sintetize, né, um momento, na verdade, as duas falam a respeito de uma única coisa, que é bens espirituais. Então, aquele tesouro que estava escondido e foi encontrado, e a pérola do negociante que foi achada e ele resolveu comprá-la. Então, olha a importância da gente comprar bens espirituais. Como é que a gente compra bens espirituais? Então, vamos desdobrar também mais desse entendimento para ver como é que a gente consegue isso. O que é que a gente tem, né? Nós temos o que para vender? Sentimentos e valores materiais. Não é o que a doutrina fala para a gente, que é só o que a gente leva para a próxima vida? Não é isso? É. E lembra que na cromo anterior, na reunião anterior que nós fizemos, né, na quarta-feira, nós falamos sobre isso, né? Educação dos sentimentos, lembra? Porque isso valoriza na hora que a gente vai fazer essa troca. Sim. Né? Na hora, como é a qualidade dos sentimentos? Qual é a qualidade dos sentimentos? Porque ele, na parábola diz que o que a gente tem, a gente vende para conseguir o tesouro e a pérola. Então, o que a gente vende? O que significaria vender? Vender sendo se desfazer ou substituir. Como é que a gente se desfaz e substitui esses sentimentos e valores materiais? Não é justamente mudando ponto de vista e etc? O pensamento, né? É a mudança de pensamento. Isso aí. Se transformando, como a gente falou na quarta-feira, né? É. E a gente vende para poder comprar. E o que a gente compra? Como é que a gente compra bens espirituais? Conquistando com esforço e perseverança. E aí a gente chega à máxima que tratou na quarta-feira, né? De que o reino dos céus é tomado pelo esforço. Olha o esforço aparecendo aí. Porque nem sempre é fácil para a gente vender. Pois é. Ainda que seja para comprar alguma coisa, a gente sempre diz o seguinte: não é melhor ficar com os dois? De tão apegado que a gente é, né? A gente tenta ficar com tudo. O apego é uma coisa chata, porque, na verdade, eu queria ficar com aquele também. Pois é. Não dá. Ele mais uma vez, toda vez que tem esse trabalho da reunião 13 e dessa parábola, eu me lembro da música da Vanusa, que ela cantava. A música eu acho que não era dela, não me lembro, que ela dizia: hoje eu vou mudar, esvaziar minhas gavetas, jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos. É isso. Ela falava de uma limpeza, mas de uma limpeza que ela fazia no interior, nas gavetas. Isso aí. E até fazendo esse paralelo, né, já que a gente não tem como fugir disso, não é exatamente essa situação toda que a gente tem vivido nos últimos meses, não é o olhar para dentro e despertar dentro, não é exatamente isso que incomoda quando a gente vê as pessoas do lado de fora tendo uma vivência um pouco mais irresponsável, sem se preocupar com a vida, com o bem-estar do outro. Não é por isso que a gente quer, às vezes, dar um sacode nas pessoas para ver se ela desperta, mas não dá para fazer isso, porque tem que partir dela, tem que ser de dentro para fora. A gente não tem como abrir a cabeça de alguém e colocar as coisas ali dentro, né? Tem que ser um despertar. Graças a Deus, eu acredito que muitos despertaram. Sim. Né?
Muitos, mas Também ainda há acredito. os recalcitrantes, Sim, pois é. aqueles E, que a gente espera que vá despertar, sim. Um dia sim, vão despertar. fazendo um paralelo até com a própria parábola, alguns acharam um tesouro, outros já sabiam da existência da pérola. E aí é que está a questão. O que é despertamento e o que é evolução? Você vê que nas duas situações da parábola, uma conta que o tesouro estava escondido e foi encontrado. E quando foi encontrado, a pessoa se desfez de tudo que tinha para poder comprar o campo onde estava o tesouro. Ou seja, o tesouro não é algo que estava sendo buscado. Ele foi encontrado. Ou seja, a pessoa encontrou o tesouro e despertou para o que precisava fazer. Interesse. O tesouro é o despertamento desse interesse, né, de dentro para fora. Foi o E interesse. a pérola. A pérola já é uma outra situação. Na pérola, se diz que era um negociante que buscava pérolas e achou uma de grande valor. Ou seja, ele já tinha algum entendimento, ele já buscava algo e achou algo melhor. E daí resolveu comprar vender tudo para comprar aquela pérola. Você vê que é uma situação diferente, né? Ele já Ele já tinha um tinha. conhecimento, É, é. Ele já ele tinha. evoluiu, não é isso? Essa é a chave dessa, Pois é. dessa, dessa parábola. Então, tem tudo a ver com o tema que a gente trabalhou na quarta-feira do despertamento e evolução por conta disso, porque um despertou, o outro buscou evoluir. E será que a gente está fazendo isso dentro da gente? Né? Olha É, a reflexão que a gente precisa fazer aí. Como a Márcia colocou da questão dos sentimentos e ressentimentos. A gente precisa ter alguma coisa para poder vender. Isso vale a pena a gente refletir a respeito disso também. E se a gente está aqui, como falamos também na quarta-feira, como Chico Xavier costumava dizer, né? Se a gente está aqui é porque está devendo. Então, a gente está aqui por algum motivo, né? Então, se a gente está aqui encarnado, o que a gente tem para vender? Só virtudes, né? Já estamos prontos, já podemos seguir ai, adiante. olha, não ficaria até sem graça. Não. Ficaria até sem graça. Seria um filme sem emoção. Viver com emoção ou sem emoção? A gente escolheu viver tudo com Com emoção. emoção. Então, essas trocas serão, aliás, né? Essa parábola ela trata bem da nossa jornada evolutiva, em três acontecimentos importantes que aconteceu com a gente: a animalidade, a humanidade e a angelitude, né? Ela vai isso, ela vai galgando isso. Vai trazendo aos pouquinhos o que está lá dentro e trazendo para fora, né? Se a Isso. gente está aqui, o que a gente tem dentro pode não ser tão bom, né? Até estava vendo nesse negócio de ano novo, eu escutando falar sobre quando a gente faz essa troca, né? Quando a gente quer fazer essa troca, a gente nunca colocar no negativo. Sim, sim. Eu não quero mais mentir. Não, afirme assim, eu só quero as verdades, Isso aí. inclusive as minhas. É uma forma de substituir também, né? Sim, eu estou tirando algo que está ruim e estou colocando algo que é bom. Eu estou arrumando essa gaveta. A gente já passou tempo demais focado no que não é bom, né? Então, se a gente Então, tem esses sentimentos, esses valores, vamos colocar para fora, vender e substituir mesmo. sim, Pode não ser fácil, é um passo de cada vez, mas é importante seguir em frente.
Como, aliás, a gente falou também, né? Aham. Sempre adiante. Né? Porque até tem no São Vicente de Paula, no livro O Amor em Todos os Mundos, ele diz que é a eterna âncora de salvação. Ele falando sobre esses sentimentos, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: os sentimentos definem a estatura espiritual, as vibrações, a aura. Eles dirigem, moldam, definem os pensamentos. E estes, as atitudes, frutos, palavras. Está no livro também, né, de A Gênese, ela diz sobre o pensamento. Olha que coisa, né? O que isso tem a ver também com esses se desfazer e esse substituir? Porque muitas vezes é fácil não falar e é até relativamente fácil não fazer, mas do sentimento a gente escapa pouco. Então, o sentimento é que a gente precisa trabalhar. O sentimento é que a gente tem que se desfazer e tem que substituir. Daí a importância dessa evolução, de seguir sempre adiante, tentando se melhorar. Porque é o sentimento que a gente tem que trabalhar, né? O sentimento nos faz, dependendo do sentimento, ele vai nos fazer mal. Pois é. Daí a gente não vai conseguir essa substituição, né? Sim. E é aquela questão, não é simplesmente parar o sentimento, porque isso também, a gente corre um sério risco fazendo isso. Porque imagina, você sentiu raiva de alguém, e aí você, não, eu não posso sentir raiva, represou a raiva, ela vai se acumular, em algum momento você vai estourar. Então, não é isso. A gente também não está falando para você deixar fluir a raiva descontando na pessoa, não. Mas entender o que está sentindo a raiva, entende o que é, de onde ela vem, por que você sente e substitui. É trocar, Paulo não é dizia, compreenda o mal. Isso aí. É compreender o mal e substituir pelo bem. Essa é a questão do vender para poder comprar. E o comprar a gente já viu que é com esforço e perseverança, né? Não é de uma hora para outra. É um passinho de cada vez mesmo. Não é isso? Agora, isso me lembra muito também uma frase que a gente tinha lá na... aliás, a frase ainda está lá, né? Mas ela está coberta. Lá no nosso salão da nossa casa, no salão onde tem as palestras, tinha uma frase em cima de onde ficam os palestrantes, que dizia assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, depois tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, esse comprar, esse vender, esse sentimento que a gente tem para poder trabalhar, é justamente essa é a deixa, né? Como é que a gente vai saber se vai conseguir conquistar ou evoluir? E é muito fácil também se a gente parar e pensar, mas eu vivo numa vida material e o que vier depois é lucro. A gente tem sempre esse primeiro impulso de achar que essa vida é a real e isso que a gente vive aqui é o que importa. Sendo que em inúmeras mensagens e inúmeras frases nos é dito que, na verdade, a vida é o que está lá. Aqui a verdadeira vida é o que está lá. Essa é uma vivência temporária. Então, por que a gente coloca o foco todo aqui, que é algo que vai durar, sei lá, uns 80, 90, 100 anos, e esquece de viver para o lado de lá, que é onde a gente vai ter essa vida mesmo, né? Então, olha a importância da gente começar a entender que essa vivência aqui é para nos preparar para o lado de lá. Então, esse baú de luz.
que seria esse baú de luz, essa interpretação que a gente trouxe para essa parábola? Não é justamente luz o que a gente encontrou quando se deparou com a doutrina espírita, e a gente fala da doutrina espírita porque, claro, estamos falando de espiritismo, né? Sim. Mas não é exatamente a luz que a gente acha no meio do caminho, quando começa a despertar para essas verdades espirituais, Sim. para esse buscar primeiro o reino de Deus? E engraçado, nesse final de ano, as pessoas desejou às outras, inclusive àqueles que se foram, né, muita luz. Sim, pois é. A gente desejou isso tanto aos que aqui ficaram, estão, ou aqueles que se foram, que eles vão, que tenha muita luz no seu caminhar, né, no seu novo caminhar. Pois é. A gente costuma desejar luz para as pessoas, né, quando quer o bem delas. Então, que de nossa parte a gente consiga também despertar e encontrar essa luz dentro da gente. Fazer esse esforço, que é um esforço diário, como diz Jesus lá, é orar e vigiar o tempo todo, a gente não pode parar nunca de fazer isso. E, como a gente costuma brincar, né, orar pelo outro e vigiar a si mesmo, que assim a gente encontra a luz. E aí eu encontrei uma passagem que é Letícia, no livro, capítulo 9 do livro Obreiros da Vida Eterna. Uhum. Então, essa, gente, eu estou lendo para mim, tá? Estou lendo para mim. Dizer aqui, né, abrir um parênteses, né, Márcia, que tudo que a gente fala, na verdade, é bem mais para a gente do que para vocês. Calha de servir também para vocês. Mas nós somos os primeiros a ter que entender isso, né? Senão nós estaríamos aqui falando. Sim, com certeza. A gente estuda isso, gostando ou não. Porque, se vocês querem saber, a máxima, a reunião 13 é uma das reuniões que eu não gosto muito. Aí. Porque ela toca em algo que ainda é muito sensível em mim. Então, essa passagem aqui da Letícia, que ela fala no Obreiros da Vida Eterna, capítulo 9, é assim, o parágrafo. Filho, liberte-se das ideias antigas. Já me bateu. Porque mudar é muito chato. Sim. Essa troca, esse negócio de limpar a gaveta, hoje eu vou mudar, isso é muito bonitinho numa música. Na hora de fazer, é muito difícil. Né? Uhum. As concepções inferiores se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Então, eu desejei muita luz aos outros, né? Também preciso de luz, mas para isso há de quebrar essas concepções que está dizendo que está cristalizado. Isso aí. Em nosso campo interno, como se pode menosprezar a santa oportunidade de elevação? Quer dizer, ela aqui, a Letícia aqui, pede que tenhamos, que para darmos oportunidade ao novo. Sim. A essa luz. Para poder comprar, né? Isso aí. Tem até uma outra visão dessa parábola também, que coloca o tesouro e a pérola como a nossa própria alma, descoberta de que somos seres espirituais, vivenciando uma experiência carnal. Tem até um autor daquela série de livros das Crônicas de Nárnia, um autor muito católico, e fez vários paralelos dentro da história de Nárnia com o catolicismo e também com a vida de Jesus, né? O próprio leão da história é uma das simbologias de Jesus, eu acho isso lindíssimo. E uma das frases que ele fala é exatamente isso. Não somos seres materiais tendo vivências espirituais. Somos seres espirituais
tendo vivências materiais. E isso em Gente, nossos livros espíritas está dizendo. exatamente. E isso é um autor católico, para ver como esse entendimento está em todo lugar à nossa volta. Não é algo restrito só à doutrina espírita. Quando a gente desperta e quer evoluir, a gente pode acolher inúmeros caminhos para isso, né? A gente pode ir em qualquer lugar, claro, desde que seja um lugar que nos oriente corretamente, mas há inúmeras portas para esse entendimento. Então, que a gente acolha aquela que fala ao nosso coração, né? Que é o que mais importa. Certo. Então, para fechar, para finalizar, eu gosto muito de fazer esses paralelos, né, de trazer frases de fora para ilustrar o que Jesus falou, além dessa do C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, tem uma que eu costumo falar sempre quando a gente faz esse trabalho lá na casa, que diz o seguinte: a felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso que fazemos do que temos. Então, felicidade não é querer mais do que está além, mas é justamente o que eu faço com o que eu já tenho. Não é uma forma de exercitar a gratidão também, né? De quem é essa frase é de Thomas Hardy. Então, vale para a gente refletir a respeito, né? Já que a gente busca sempre nesse virar de ano a felicidade, nesse ano que inicia, que a gente perceba que a felicidade é de dentro para fora também, não é de fora para dentro. Sim, nessa mesma... eu posso contar o meu? O meu nem Claro. sei de onde é, entendeu, gente? É um autor desconhecido, mas é algo que choca a gente, né? É um conto, uma história pitoresca de um homem que estava andando pela estrada e a gasolina estava acabando e ele parou para colocar combustível. Então, no que ele está colocando combustível, ele escuta um cachorro uivando. Então, um cachorro chorando. E ele, cansado daquilo, ele pergunta ao rapaz do frentista: ué, mas por que esse cachorro está chorando? Ah, porque ele está deitado em cima do prego. Ué, por que ele não levanta? Aí o frentista responde: porque está doendo o suficiente para ele chorar. Ainda não doeu o suficiente para ele levantar. Olha. Então, vamos levantar. Está doendo? Vamos agir. Vamos modificar. Né? Aproveitar o povo. Vamos vender aquilo que está nos incomodando. Vamos começar a substituir. Porque o reclamar já não ajuda. A gente já descobriu que reclamar não resolve nada. É isso aí. E aí, para a gente finalizar aqueles lembretes de sempre, de curtir, de compartilhar, de comentar, dizer o que achou e tudo mais. E também, como vocês viram aqui no cantinho, o QR Code, ele serve para aquela campanha que a gente faz sempre, né, de pedir alguma ajuda, alguma colaboração. Então, esse QR Code ele vai te levar direto para o PicPay, para você fazer a sua doação, se puder, se quiser, é claro, né? É um pedido de ajuda nosso para poder continuar ajudando as outras pessoas. E também tem aquela outra forma, que é pela transferência via Pix, que dá para fazer direto pela conta bancária. E a nossa chave é uniãoespíritaramatiz@gmail.com. Está aqui na tela, é só conferir também. Meu irmão, minha irmã... Oi? Meu irmão, minha irmã, se puder nos ajudar, vai ser muito bom, porque nós precisamos, a casa precisa continuar o
o seu trabalho de ajuda espiritual e material. Muitas famílias também dependem da nossa ajuda. Então, que a gente possa trazer um novo alento para essas pessoas que espiritualmente procuram a casa e materialmente também. Até porque nós precisamos, primeiro, ninguém pode aprender com fome e com sede, né? Até para que elas possam sentir a mesma fome, a mesma sede, espiritualmente falando, né? E lembrando que assim o ano começou, o ano passado a gente ficou com a casa fechada praticamente o ano inteiro, né? E esse ano também depende justamente de a gente se modificar e a gente entender para fazer isso tudo passar mais rápido também. Mas já começamos o ano com a casa fechada e também já tem gente com fome, já tem conta para pagar, então precisamos também, né, dessa ajuda. Sim, verdade, é verdade. Então, tá quem puder, bom. quem quiser, já agradecemos demais. E no mais Quem isso, sabe, né? esse ano, a casa, que é o que a gente deseja, que a casa possa funcionar, né? E vocês estão convidados, né? Assim, então, logo abra, aí lá assistir o nosso trabalho de perto, como é bom, como é bonito, como isso é aí. leve. Isso aí. Né? Quem sabe também a gente não, de alguma forma, transforma esse trabalho em vídeo, né? Fica a reflexão também mais aí para frente. Tá certo. Gente, bom final de semana. Fiquem com Deus e na paz de Jesus. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.